A série Literatura Hoje, do portal Entre Textos, tem a satisfação de conversar com o escritor amazonense Zé Maria Pinto. Zé Maria produz uma literatura que é múltipla. Múltipla porque passeia com habilidade por gêneros diversos. Ele produz da literatura infantil ao teatro, da literatura infanto-juvenil à crítica literária. E é poeta por excelência. É com ele que nós conversamos a partir de agora. Zé Maria, boa noite. Boa noite, Wilson. Seja muito bem-vindo à série Literatura Hoje. E eu começo o nosso diálogo fazendo uma pequena reflexão, aqui com a sua orientação, sobre a literatura amazonense. É uma literatura rica de grandes escritores, rica de valores estéticos, e eu vim descobrir a feição, por exemplo, dessa riqueza na poesia através da antologia organizada pelo escritor piauiense Assis Brasil, que reuniu os melhores poetas, os mais representativos, os mais celebrados pelo cânone de cada estado, em um conjunto de coletâneas. Eu perguntaria a você, a que se deve a existência de um conjunto tão grande de escritores valorosos na prosa e na poesia no Amazonas? Essa história vamos começar com essa história, na verdade, lá no início do século, né? Quando o Assis Brasil fez, do século XX, quando o Assis Brasil fez aquela antologia, era exatamente a poesia do século XX, né? E a gente percebe, se você for analisar ali direitinho, você vai ver que a poesia, na verdade, começa nos anos 20, depois 30. Praticamente não existiu poesia na primeira metade do século. Tem 2 ou 3 livros publicados, o Pereira da Silva e a Violeta Branca. Logo em seguida, na virada do século, na segunda metade, aparece o Clube da Madrugada, uma geração excepcional, uma pleia de autores simplesmente maravilhosos, antenados com aquilo que se fazia no resto do Brasil. Eu digo isso e enfatizo isso porque, tirando esses 2 exemplos que eu dei, do Pereira da Silva e da Violeta Branca, o que se fazia de poesia em jornal e em revista, nem se publicava em livro, era uma poesia ainda influenciada pelo simbolismo e pelo parnasianismo. Eventualmente, algum romântico. Então, o Clube da Madrugada vem romper com isso e vem chegar já sincronizada com a geração de 45, que é a geração do Clube da Madrugada. E daí em diante foi uma explosão, porque há uma influência muito grande, né? Eu mesmo já nasci depois do clube e fui influenciado muito fortemente pelo clube, né? Pelo pessoal do clube, porque era uma forma de você ver que existia literatura ali aqui no Amazonas, aqui na cidade de Manaus. E aí você, ainda jovem, começa a se dar com o pessoal, começa a ver que era bom fazer, principalmente poesia, né? A maioria dos escritores daquela época, ou dessa geração, eram poetas. Poetas que trabalhavam também com prosa, eventualmente, mas a maioria de poetas. Antes de nós focalizarmos propriamente a sua obra literária, o seu fazer, eu queria lhe lançar aqui um desafio. Um desafio a quem? A quem não conhece a literatura produzida no Amazonas. Um desafio que vai contribuir para quem não conhece essa literatura. Eu pediria que você citasse os 10
poetas mais canônicos e os 10 prosadores da literatura do Amazonas. Se citasse alguns desses nomes. Eu começaria com Violeta Branca. Esqueço o Pereira da Silva. Mas antes do Pereira da Silva, teve um camarada que só foi descoberto neste século, chamado Otávio Sarmento, que publicou um poema, veja bem, não foi um livro, não. Publicou um poema chamado Auiara, em 1922. Exatamente no dia 7 de setembro de 1922. E no Diário Oficial. Um poema enorme, um poema de quase 1000 versos, que, analisando esse poema já neste século, eu cheguei à conclusão de que é o nosso Juca Mulato. Ou seja, era ainda um romântico, mas tratando de assunto absolutamente moderno. Assim como o Juca Mulato recupera o caboclo, o homem da roça, né? O caipira, na verdade, caboclo é o nosso, né? Lá os paulistas é o caipira. E o Otávio Sarmento faz o mesmo aqui no Amazonas. Ele traz com uma linguagem ainda romântica, mas traz uma temática totalmente modernista, que é a saga de um cearense, que representa, é uma metáfora de todos os imigrantes que vieram para cá na época da borracha, né, do ciclo da borracha. E ele escreve um poema simplesmente canônico. Hoje, eu diria que ele é canônico. Passou 80 anos esquecido. Aí vem a Violeta Branca, na década de 30, segunda. Aí vem o pessoal do Clube da Madrugada. O pessoal do Clube da Madrugada eu citaria Luiz Bacelar, Jorge Tufi, Farias de Carvalho, Antístenes Pinto, Luiz Ruas, Elson Farias. E eu esqueci o grande nome da literatura amazonense aí, que está vivo ainda, nos seus 94 anos de idade, o nosso queridíssimo Tiago de Mello. O Tiago, ele aparece antes do Clube da Madrugada, 2 anos antes. Ele não milita no clube, porque ele já morava no Rio de Janeiro, mas ele era amigo de todo mundo, né? Ele vinha para cá. Em 55 ainda, ele tomou posse na Academia Amazonense de Letras, com 27 anos de idade. 27? Era, 27 anos de idade, 29, por aí. E é ainda hoje, dos vivos, é o grande nome da literatura amazonense. Eu falei 9, né? Isso. Vou colocar como 10º o meu querido amigo Alcides Werth. Então, foi fácil falar o nome dos 10 poetas, né? E os 10 prosadores? 10 prosadores, esse é mais difícil. Esse é mais difícil. Mas você consegue nominar aí pelo menos os 5. Eu começaria com Álvaro Maia. Álvaro Maia, que é um misto de intelectual e político, foi interventor na época da ditadura de Vargas, portanto tinha culpa no cartório, né? Mas era um bom contador de histórias, um bom contador de causas. Escreveu um livro chamado Beiradão, que é aquele livro que faz frente à Selva, de Ferreira de Castro, né? Eles se correspondiam, inclusive, eram amigos. E o Beiradão é o grande romance da época da borracha, escrito por um amazonense, né? Que Ferreira de Castro era português. Depois dele, tem o pessoal já da época do Clube da Madrugada. Eu destacaria o Antístenes Pinto, que também era um grande poeta, e o contista Arthur Ingrácio. E também o contista Erasmo Linhares. Esses 3. Estamos com 4, né? Chegamos na década de 60, encontramos um moço chamado Márcio Souza. Magrinho, narigudo, escrevendo coisas maravilhosas já na década de 70, na verdade, como Galvez, o Imperador do Acre, Nés Maria, entre outros, né? Temos o Desembargador, né? Ou seja, a mistura do intelectual com
com o político, no caso do desembargador, não era um político, mas vive ali no meio deles. Agora eu esqueci o nome dele, mas também muito premiado, muito amigo do nosso querido Assis Brasil. Esqueci o nome dele agora, depois eu lembro. E chegamos a Milton Atum. Quer dizer, eu lembrei de 7, então. Ainda esqueci o nome de um deles. Já fornece aos curiosos e não sabedores da grandeza da prosa gerada pelos escritores do Amazonas um bom roteiro. Vamos falar então da sua produção. Eu vou pedir sua permissão para projetar aqui um pouco da sua biografia. Permita. Zé Maria Pinto é economista, com formação em 1981, possui especialização em literatura brasileira, 1889, e mestrado em estudos literários, sempre pela UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Por cerca de 10 anos, atuou como professor na UFAM nas seguintes disciplinas: Teoria da literatura, literatura latina, literatura brasileira e literatura amazonense. Tem 20 livros publicados em gêneros diversos, entre os quais a história como metáfora e outros ensaios amorosos, Lira da Madrugada e a invenção do expressionismo em Augusto dos Anjos, ensaios, texto nu, teoria literária, em terceira edição, ensaios ligeiros, artigos, música para surdos e fragmentos de silêncio, poesia, Urubu Albino e a Cidade Perdida dos Meninos Peixes, infantos juvenis, ambos em segunda edição, da Bacuri, Aicais, e Nós, Medeia, teatro. Organizou para a Academia Amazonense de Letras os livros A Uiara e Outros Poemas, de Otávio Sarmento, Águas do Dia e da Noite, sobre a obra de Elson Farias. Como poeta, participa de várias antologias nacionais e internacionais. Dramaturgo, teve 6 de suas peças encenadas. É membro da Academia Amazonense de Letras, com ingresso em 2004, e do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, tendo nessa instituição ingressado em 2016. Zé Maria, eu pediria que você nos contasse um pouco da sua trajetória. Como se formou o escritor Zé Maria Pinto? Quais foram os desafios dessa sua formação? Que você contasse um pouquinho do que mais lhe absorve no trabalho com a palavra escrita, que nós que o conhecemos, que acompanhamos o seu trabalho de há bastante tempo, nos blogs que assina, sabemos que é um trabalho de um encantado por literatura, que vive literatura realmente como vocação, com vocação e entusiasmo. Então, eu pediria que você nos contasse um pouco dessa trajetória. Ok. Esse caminho começa lá nos anos 60, meio que de brincadeira, né? Eu sempre conto essa história, que eu ouvia música no rádio e me encantava com as letras, né? Anos 60, aquelas coisas do Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, Taiguara, né? Enfim. E eu ouvia as músicas e queria copiá-las, copiar as letras, né? E não conseguindo, eu pegava uma carona no que eu tinha ouvido e cantava do meu jeito, né? Ali com 10, 11, 12 anos. Naquela época eu queria ser cantor, não imagino. Ainda bem que não deu certo. Aí com isso eu brinco dizendo que eu me tornei parceiro involuntariamente, né,
de Milton Nascimento, de Caetano Veloso, de Chico Buarque, etc. Mas hoje eu vejo isso como exercícios, né? Na verdade, eu estava me exercitando, eu estava me preparando. E aí, numa casa sem livros, infelizmente, nem a Bíblia a gente tinha em casa, eu comecei a tomar contato com a poesia escrita mesmo já no colégio, né? Lendo os livros didáticos. E o que havia naquela época, ainda, por incrível que pareça, início dos anos 70, já nessas alturas, né? Já estava no ginásio, ainda se publicava muito nos livros didáticos, muito Olavo Bilac, muito Castro Alves, muito Álvares de Azevedo. Não que isso fosse ruim, não era ruim, mas para quem estava ali ouvindo no rádio Caetano Veloso, Chico Buarque, eram linguagens totalmente diferentes, eram coisas totalmente incompatíveis. Então, eu era parceiro do Chico, do Caetano, do Gil, etc., mas eu não conseguia imitar o Castro Alves ou o Olavo Bilac. Achava os dois maravilhosos, né? E outros poetas, Fagundes Varela gostava muito também. E aí o que aconteceu? Um belo dia eu tive uma epifania. Eu li num desses livros escolares, um livro novo, talvez, né? Era a primeira vez que eu abria aquele livro, eu encontrei um poema chamado Balada do Amor através das Idades, que começa assim: eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Esse eu te gosto, você me gosta, já era uma coisa absolutamente subversiva, né? Uma coisa totalmente... se eu fosse falar isso para a minha professora de português, ela, no mínimo, me dava uma reguada, né? Misturar o tu com você. Mas, pô, se esse cara faz isso, o poema era do Drummond, né? Se esse cara faz isso, eu também vou começar a fazer poesia agora. Olha, eu estou tentando até hoje, né? Estou tentando. E o Drummond foi essa epifania, representou essa epifania para mim. Daí em diante, eu segui escrevendo essencialmente poesia até os 30 e poucos anos, quando um belo dia, depois de formado em economia, eu resolvi fazer uma especialização em literatura brasileira. Andava meio aperreado da vida, aí eu digo, não, eu vou fazer outra coisa, vou fazer uma coisa diferente, porque eu era também analista de sistemas. Eu tinha feito uma especialização em análise de sistemas. Eu era economista e analista de sistemas. Não tinha nada a ver com literatura. Eu digo, não, eu vou estudar literatura brasileira, mas fazer essa especialização. Fiz essa especialização, fiz um trabalho sobre o Alcides Werth, que já era meu amigo nessa época, e aí foi que eu comecei a me interessar pelo ensaio. Comecei a escrever, ainda coisas pequenas nessa época, né? Pequenas críticas, mas fui, aos poucos, crescendo ao longo desse tempo. Crescendo, pelo menos, no tamanho dos textos escritos, né? O teatro foi por estímulo dos amigos ligados ao teatro, né? A minha filha era atriz da Companhia Vitória Regia e o pessoal da companhia, todos os meus amigos, pô, Zé, por que tu não escreves para teatro? Por que tu não escreves para teatro? Eu escrevi o primeiro texto, o segundo, o terceiro e estou aí escrevendo até hoje. E a literatura infanto-juvenil foi um estímulo do editor, do meu editor Tenório Teles, também é um excelente poeta e crítico também. E também, por acaso, ligado ao teatro, tem algumas peças de teatro. O Tenório me estimulou a escrever para crianças. E foi também um aprendizado e sempre muito renovado. Estou com uma meia dúzia de livros inéditos aí para dar vazão, né? Porque eu descobri que a literatura infantil, apesar de ser muito séria, ser algo muito sério, ele é algo sério e difícil, ele é fácil de fazer. Por quê, Dilson? Porque você tem um texto pequeno, é como se fosse
comparando com a poesia, é como se fosse um haikai. O texto literário para criança, ele é, normalmente, você escreve 1, 2 páginas. Agora, pense que você não está escrevendo para a criança, você está escrevendo para a professora, para a mãe, para a tia, para o pai, para o tio. São eles que vão te ler contando para a criança, né? Ou lendo para a criança. Você imagina a criança de 5, 6 anos de idade, que ainda não tem o domínio da língua, ou da leitura, pelo menos, ela vai precisar da orientação de um adulto. Né? Então, você tem que escrever pensando no adulto. E aí é que é difícil. Enfim, eu acho que eu já falei de todos. Eu andei aqui quase interrompendo aí por umas 2 vezes, porque no meu raciocínio aqui primeiro estava a literatura infantil e infanto-juvenil, pela qual também eu nutro um grande carinho, também escrevo para crianças. Eu tenho 2 livros publicados, estou aqui com um acervo considerável de textos aqui para editar aí muito brevemente. E a minha provocação era da literatura infantil, exatamente por quê? Porque conseguir chegar até a criança não parece ser uma tarefa muito fácil, do que diz respeito à projeção, a conseguir projetar a criança que existe ainda em si, ou a representação dela, para outras representações de infância. Não é uma tarefa, assim, é uma tarefa desafiadora. E aí você me diz que ela é uma tarefa fácil, né? Quer dizer, a sua inclinação para produzir essa literatura, né, leva você a dizer que é uma tarefa fácil. Onde é que estaria a facilidade dessa tarefa, Zé Maria? De escrever Eu para... acho que você ter que juntar o lúdico com o útil ao mesmo tempo, né? Com aquilo que seja transformado em um ensinamento, né? Isso aí é um jogo. Eu sempre encaro isso como um jogo. Aliás, eu vejo a literatura toda como um jogo muito prazeroso. Né? Um dia desses eu participei de um debate com um amigo meu compadre, aliás, e que ele dizia que escrever é sofrer. Não, para mim escrever é ultra prazeroso. Por isso que eu escrevo feito louco. Eu todo dia escrevo, por mais que eu jogue fora depois. Eu vou, Entendeu? Então, é nesse sentido, de ter um desafio e de fazer com que a coisa seja, ao mesmo tempo que seja prazerosa, seja lúdica, seja também útil. bem, eu vou projetar aqui alguns de seus poemas, uma coletânea de 10 poemas, escolhidas, diga-se de passagem, por você, para que nós possamos conversar um pouco a respeito de sua poesia. Me permita. Ok. Sim, está melhor. Ok. Então, 10 poemas de Zé Maria Pinto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses poemas. Antes de nós conversarmos sobre ele, lermos aqui, você vai fazer a leitura dos poemas, nós vamos conversar com eles, sobre eles, fazendo aqui algumas anotações acerca do plano temático, do plano da expressão, do plano do conteúdo, pensando aqui em algumas questões que são dilemáticas ou não da literatura, ou que estão aí cristalizadas do pensamento dos leitores, dos que leem poesia com regularidade, dos curiosos pela poesia, ou daqueles que irão ter o contato com o nosso diálogo aqui e que serão convidados de alguma maneira a conhecerem a sua poesia, ainda que não sejam leitores de poesia regulares. Então, antes de mais nada, eu queria aqui lhe fazer uma pergunta antes de nós conversarmos um pouco aqui sobre seus poemas. Os poemas propriamente ditos. Aquelas categorias
de gêneros textuais, de gêneros literários, o lírico, o épico, o dramático, elas foram um parâmetro durante muito tempo nos estudos literários, ainda são estudadas, mas hoje há alguns questionamentos a essas categorias e a outras. Inclusive como princípio até para nós criticarmos os textos, chegarmos à sua materialidade, né? Que também é necessário, né? A poesia existe para ser sentida, mas é claro que discutir poesia, perceber o modo de construção dela, é uma atividade também lúdica, sobretudo para aqueles que leem poesia com regularidade. Então eu perguntaria, nós ainda continuamos perseguindo o objetivo de produzir poesia épica, de produzir poesia satírica, de produzir poesia essencialmente lírica, ou nós já deixamos isso aí como algo que se incorporou apenas à tradição e revisitamos sem que isso seja projeto literário? Você, como um poeta regular, isso representa para você, tem algum sentido? Olha, talvez também por ser professor, não sei, por me interessar pela parte teórica, né, da poesia, eu acabo me preocupando com isso, sim. Né? Eu procuro separar, né, de maneira bastante clara o que é, na minha poesia, o que é o lírico e o que é o satírico, por exemplo, né? Que eu tenho algumas coisas, mas eu sou essencialmente um poeta lírico. E quando escrevo para o teatro, escrevo também muita coisa em forma de poesia, e aí eu uso o recurso da poesia dramática, né? Seria nesse sentido, eu responderia que sim. Ainda há pouco eu falava no poeta regular, o poeta que escreve com regularidade. Deixa eu fazer aqui essa explicação do uso da palavra que utilizei, né? Estou falando de quem escreve com regularidade, né? O poeta que escreve com regularidade. Então, vamos aí para a essência de sua poesia, essa poesia rica de metáforas, rica em símbolos, essa poesia que a gente lê e consegue se absorver pela essência do que ela comunica. Alguém pode até questionar se poesia realmente existe para comunicar. Eu digo que comunica. Eu diria que também, né? Porque você sabe que quando a gente fala que poesia comunica, tem teórico que vai questionar, né, se poesia realmente existe para comunicar, né? Para mim comunica. Eu leio o poema, embora fazendo as associações, eu vou buscar ali alguma representação também que eu possa dizer esse poema teve esse objetivo, ainda que eu saiba que existem muitos objetivos que uma poesia pode traduzir. Então eu pediria a você que lesse o poema Exercício da Crueldade. Tá, deixa eu te contar uma história rapidinho. Sim. Esse poema, ele está lá no meu segundo livro de poesia, que é o Fragmentos de Silêncio, e ele está assim isolado, né? E estava aí do jeito que estava. Eu fazendo leituras em colégios, principalmente, eu comecei a perceber que esse poema pegava o pessoal, chamava a atenção do pessoal. Eu comecei a botar umas bossas, né? Eu comecei a ler de uma forma meio cantada. Então eu lia assim e pedia para o pessoal repetir. Palavras são serpentes, são navalhas. Aí eles repetem. Palavras são serpentes, são navalhas. São balas que explodem dentro do peito. São balas que explodem dentro do peito. De quem ouve e de quem fala. De quem fala. De quem ouve e de quem fala. De quem fala. Aí a garotada vinha... fazia sucesso, né? Eu notava que fazia sucesso. Era meio na brincadeira, mas ao mesmo tempo eu pedia que eles refletissem, né? Porque
eu vejo sempre, eu sempre procuro, aliás, a utilidade naquilo que eu escrevo, né? Procuro mostrar que tem uma utilidade, que tem um recado, que tem uma... Como foi a palavra que você usou ainda há pouco? Tem um significado, né? Símbolo. Tem um símbolo, enfim. Né? Quando eu digo palavras são serpentes, são navalhas, são balas que explodem dentro do peito, aí de quem ouve e de quem fala, ou seja, pode ser o garoto ou a garota falando com a mãe, com o pai, com o namorado, enfim, né? Com uma amiga, com um amigo. A gente tem que ter cuidado com as palavras, né? Mas as palavras, ao mesmo tempo que são terríveis, elas são belíssimas também e elas fazem com que a gente possa escrever e ler poesia. Vendo aí a sua performance, me permita usar aqui essa palavra, quando eu li o poema, fiz a leitura da coletânea que você me enviou, me ficou, inclusive, a impressão aí da presença viva do dramático nesse texto. E aí você faz a leitura do texto, inserindo aí, não sei se foi intuição minha, assim como eu vi também a presença do épico, a influência do épico em alguns poemas. Por isso que eu comecei a propósito o nosso diálogo perguntando qual o lugar, né, dessas categorias para o entendimento de um texto literário, especificamente de um poema. E aí você Esse caso aqui, do Exercício da Crueldade, no início era um poema lírico, e como você bem observou, quando eu levo ele para o palco, quando eu levo ele para o público e faço essa pequena performance, ele se transforma num poema dramático. Eu estou aqui com ele quase memorizado, eu imagino o sucesso que não faz na sala de aula. Imagino um sucesso que não faz. Vou utilizá-lo, viu? Vou tomar Ótimo. a de empréstimo, naturalmente, com os devidos créditos, e vou utilizá-lo com certeza. E aí você vai e diz que nesse exercício metalinguístico, né? Você vai e diz que a poesia ela faz sofrer. Mas você diz que a poesia faz sofrer de uma maneira muito divertida, como se fosse natural que o sofrimento fosse constitutivo da literatura e até agradável, quando você diz que é serpente, que é navalha, que é bala, né? E que explode dentro do peito. E você fala de um tipo específico de sofrimento, do sofrimento provocado, exatamente, sobretudo através de quê? Sobretudo por quê? Pela paixão, pelo amor, né? E o adolescente, o jovem, ele há de se encantar com esses versos, porque ele vai logo construir aí a dimensão de que tipo de sofrimento é que está no peito dele, da paixão não realizada, da paixão ou amor não concretizado, da paixão ou amor interrompido, né? Da sensação de perda, de incompletude, que vai fazer parte aí do coração dos apaixonados. Exercício da crueldade. Olha a ideia, a ironia expressa aí na crueldade, né? Palavras são serpentes, são navalhas, são balas que explodem dentro do peito de quem ouve e de quem fala. Belíssimo, nós vamos avançar. Vamos para o poema seguinte. Exercício número 5. Eu pediria que você lesse. Ok. Esse poema faz parte de uma série que eu intitulei depois de Música para Surdos, que é o meu terceiro livro de poesia. E cada um deles, na verdade, são poemas, são 21 poemas, 21 sonetos, inclusive, né? Eu escolhi essa forma. E cada um deles trata de um determinado tema, ou eles são agrupados por determinados temas, né? E esse aqui, especificamente, ele foi escrito por inspiração do Alcides Werck, que era um daqueles 10 poetas que eu nomeei ainda há pouco, né? Alcides era um excelente poeta, é um excelente poeta, porque ele já não está mais entre nós, mas a poesia dele está viva. E ele estava muito doente uma ocasião, deprimido, e eu fiz esse poema
para ele e li para ele por telefone. Ele bateu o telefone na minha cara. Uma hora depois, ele me ligou pedindo desculpas, dizendo que ele não bateu o telefone na minha cara. O telefone caiu da mão dele, porque ele ficou tão emocionado que não se conteve e perguntou assim: mas é assim que você está me vendo? Eu disse: é assim que eu estou te vendo, Alcides. Você é o eu lírico desse poema. Vamos ler. Trago nas mãos a lâmina dos anos que passaram por mim tragando sonhos, sementes de um passado sem memória, inúteis fragmentos de silêncio. As velhas alegrias disfarçadas tatuam sombras em meu rosto pálido, sorrio amargo, limo transparente, refletido nos dentes amarelos. Meus olhos baços já não sonham luzes sob o cantar monótono do vento, palavras surdas nos meus lábios cegos. Antúrios se renovam no meu peito e de meus braços pendem sensitivas. Nos pés carrego o peso desses sonhos. Que imagem você construiu aí da velhice. Nós vamos aí lendo o poema e vamos conseguindo, imaginando aí a ideia com o sentido positivo do termo ou sentido realista, né? Das coisas vividas. A decadência física, né? Quando a decadência física e do peso que a vida vai projetando sobre o organismo vivo. E num peso que não é apenas da sua matéria, mas é um peso também que está aí na sua subjetividade, né? Tragar sonho, roubar a memória, projetar silêncio, fazer com que a alegria deixe de ter valor, a sombra ou a lembrança, o olhar permanente no passado, ok? E a ideia de amargura, sorriso amargo, né? Até os dentes, que transfiguram aí como fazem dentes parte, né, amarelos, né? Fazem parte, no caso aí, um elemento físico. Então, essa ideia, né, da decadência, da perca da vivacidade, está muito bem representada. Mas veja bem, sobretudo um verso, no meu entendimento, faz com que esse poema consiga nos transportar para essa dimensão. É o fechamento dele com nos meus pés carrego o peso desses sonhos. E aí nós temos exatamente o quê? O peso das ideias, daquilo que não se viveu. Aquilo que não se viveu passa a ser exatamente um peso. É o sonho que se renova através de quê? Da sua não vivência e da certeza de que, pouco provavelmente, ele não se concretizará a não ser como sonho. Tem um quê de melancolia. Quando eu vejo melancolia, a gente vai logo associando aí, né, a figura do romântico, né, vai logo lembrando do romântico, mas não é essa perspectiva em absoluto que está aí. A gente tem logo a tendência a lembrar do romântico, né? Mas essa melancolia está aí, da melancolia de quê? Da vivência do sentido concreto da velhice, do sonho que passa a existir, né? Apenas o que? Como matéria realmente do sonho e não como um elemento concreto capaz de acontecer no plano material. Vamos passar para o poema? Eu queria fazer um parênteses antes da gente avançar para lhe fazer uma pergunta. Quando você faz o levantamento ou procura ler a si mesmo, ainda que alguém faça algum tipo de restrição, acho que a literatura pertença ao leitor, ela pertence de fato ao leitor, porque ele se multiplica em milhares, né? Quem escreve é um só. Ainda que ele mude, a identidade dele possa sofrer algum tipo de transformação, ele possa pensar diferente, o dia de hoje é diferente do dia de amanhã, todos nós aprendemos alguma coisa a cada dia, isso nos faz diferente. O mais arrogante dos sujeitos,
Não é o mesmo no dia seguinte, ele pode até ser o mesmo, porque teima em ser o mesmo todo dia, mas ele teve algum elemento que capaz de fazer dele uma pessoa diferente no outro dia, para melhor ou para pior até, né? Mas ele teve a Verdade. oportunidade de alguma experiência, ainda que a vida dele seja vivida de maneira sistemática e ele não nem perceba tanto isso no seu dia a dia. Não leve essas reflexões para si, não as projete para o autoconhecimento. Mas quando você faz a leitura de si, tá aqui seu objetivo, falei demais, quando você faz a leitura de si, como é que você definiria os seus poemas do ponto de vista temático e do ponto de vista da expressão? O que definiria essa sua poesia segundo a sua ótica? Olha, eu não me prendo a um determinado caminho, né? Eu abro vários caminhos. Esse poema, que é formado de 21 poemas, o Música para Surdos, ele é uma coisa ali que hoje já não me interessa mais, no sentido de que, olha, eu não vou mais escrever sobre isso aqui, né? Eu já passei por essa fase. Depois eu fiz, por exemplo, uma série de poemas sobre a casa. Chama-se A Casa Prescrutada. Aqui vai ter 1 ou 2 poemas. E nós vamos ver sobre isso. Já é uma outra coisa totalmente diferente, entendeu? Então, eu procuro me comportar assim como se fosse um pintor. Eu tenho fases, né? Eu tenho aqui a fase dos sonetos, eu tenho a fase dos poemas livres, eu tenho a fase das redondilhas, mas sempre atrelando, aliás, forma e conteúdo. Nós vamos selecionar, Zé Maria, mais um poema para conversarmos sobre ele e passamos em seguida a sua atuação como web jornalista, a sua atuação nos blogs. Me permita Então usar essa expressão. vamos lá para esse Escolha um aqui ainda deles. é do mesmo Música para Surdos. Escolha um deles. Vamos descendo aqui. Eu gosto desse poema aqui. São da Moça da Eu Praça? gosto de todos eles. Esse aqui é que eu nem filho, né? Você fica ali, não, eu te amo e tal, mas tem uma outra aqui, é outra moça. Buriti Silvestres, eu acho que é o próximo. Quinteto, esse aqui. Muito bem. Fique à vontade para Quinteto. lê-lo. Tá. Eu vi a moça atravessando a rua, substantiva e prene de sorrisos, vestida em primavera e acalantos, o ventre saliente, uma redoma, onde dormita o som e o sonho sonha. A moça aproximou-se e me beijou, como se beija um filho antes do sono, e sem dizer palavras, minhas mãos tomou nas suas e me conduziu, entre detritos, gritos, correria. Os edifícios se multiplicavam acima das cabeças apressadas. O ar escasso, a gente que passava, não me deixavam perceber que a moça me abandonava em meio ao burburinho. Em minhas mãos, um girassol vermelho substitui as mãos que até aqui me navegaram por entre os escombros da cidade. De novo solitário, recolho-me à vigília de meus dias. Pode baixar. É um poema que é ternura. Pode subir. Ainda não terminou. Pode subir. Aí. Já muitos girassóis tenho guardados, no ventre escuro onde acordado sonho, cativo de pacífica certeza. A moça barriguda é uma invenção que o sol depositou em minhas mãos. Terminou. Esse poema me deu muito trabalho, porque ele é todo feito de enjambements, né? de cavalgamentos, né? Não sei que nome você prefere, mas de passar de um verso para o outro e mantendo a métrica. Né? E isso foi assim... Mas é aquele negócio, eu gosto de ter esse trabalho, eu gosto de sofrer com isso. Né? Só tem uma coisa, quando você está escrevendo um poema, você tem que estar de férias, porque senão eu sou assim, pelo menos, não consigo fazer outra coisa.
Mas esse poema tem isso, né? É cheio de símbolos, cheio de referências também. E tem essa característica técnica, né? Formal, de enjambamento, de passar de um verso para outro sem que perca a continuidade, né? Sem perder a continuidade do poema, do pensamento. Eu vou aqui fazer um passeio aqui sob sua orientação pelas imagens que me chamaram mais a atenção no texto, pela composição, no poema, pela composição dele, né? A princípio eu consegui enxergar aí a presença muito viva da ternura. O poema é todo ternura, né? Se nós tivéssemos que colocar aí o poema na palma das mãos, né? Escolher uma palavra e colocar aqui, está aqui o poema, receba este poema, né? A palavra que eu escolheria para entregar o poema para alguém, em minhas mãos iria certamente a palavra ternura. Foi isso que eu consegui aqui capturar neste esse é o objetivo. Poema. Então, e me chamou a atenção, me chamaram a atenção aqui, alguns aspectos, eu vou nominar aqui. A princípio, esse encantamento, né, por essa rua, por essa moça, né, esse que não está aí nominada, qual seja, mas esse encantamento, esse arrebatamento, né, essa atração, né, da voz lírica aí representada, que confunde a moça com a própria rua. E não é só a moça que é atraente, não. A beleza, né, dessa moça, né, faz com que a rua também seja bela. A moça e a rua se confundem. Substantiva e prende sorrisos. Eu sei que o referente é a moça, mas o referente também passa a ser a rua. Pela rua. É como se a beleza dessa moça contagiasse também a rua. Não apenas a moça é bela e atraente, mas a rua também passa a sê-la quando ela passa, quando ela transita. E a despeito primavera daquilo que a gente vai falar mais adiante, né, que a rua ela tem todos aqueles vícios das ruas, né, tem todos os detritos, gritos, correria, mas a moça transforma essa visão. Exatamente. A moça, né, a beleza da moça subverte a condição de caos que é próprio da urbanidade, né, porque ela passa a ser notada, né? Então, a condição, né, da rua como lugar do anonimato, ou da rua como lugar do impessoal, ou da rua como lugar do privativo, porque por mais que exista a ideia de convivência, ela é também um lugar do privativo, né? Então, a rua como esse espaço da indiferença, ela é subvertida, esse sentido de rua como espaço da indiferença, ela é subvertida pela presença dessa moça que contagia tudo e que transforma, né? E que vai exatamente deixar o quê? Olha olha a herança dela, um girassol vermelho. E aí você vai poder fazer as leituras, as mais diversas, para o sentido. Tem uma simbologia aí. Inclusive, né? olha a cor do girassol vermelho, né? Que vai significar aí, né? A denotar, entre tantas coisas, a paixão ardente, né? O encantamento intenso, né? Pela da figura feminina. E um fator muito curioso aqui é a junção nós temos um poema em duas instâncias, e que consegue aí também fazer uso muito hábil de dois tipos de sequência, né, com finalidades naturalmente diferentes, porque você, a princípio, relata, escreve, né, relata e descreve, mas no fundo o que você faz lá no final? Você argumenta. Então, você argumenta sem perder, sem permitir que o texto perca, que o poema perda a sua dimensão estética. Já muitos girassóis tenho guardados. Há muita beleza, e o girassol aparece aí para designar, entre outras coisas, a beleza. Já muitas belezas tenho guardado. Guardado onde? No sonho. O sonho que é o quê? Que é muito pessoal, né? Um sonho que é marcado também pela
pelo inconsciente, pelo sofrimento, outros tantos significados que nós podemos daí descobrir. Esse ventre escuro, né? No ventre escuro onde acordado sonho, né? Uma amiga uma vez fez uma leitura psicanalítica disso aqui, disse, olha, isso aqui você está falando da sua mãe, você não percebeu isso? Faz todo sentido. Talvez. A moça barriguda é uma invenção que o sol depositou em minhas mãos, cativo de pacífica certeza. A moça barriguda é uma invenção que o sol depositou em minhas mãos. Olha o que aparece o sol aí para significar tantas coisas que é exatamente o renovar-se da vida, né? E aí nós temos uma moça também. Que moça é essa, né? Essa moça, literalmente, né? O que nós poderíamos dizer dessa moça? Nós podemos construir exatamente o que dessa moça? Qual é a ideia que nós poderíamos construir para fazer referência a essa moça barriguda? Nós temos aí um sentido, né, muito próprio aí, né? Que vai me denotar aí, entre outras coisas, né, a ressignificação da vida. Né? Bem, poderíamos passear aqui por outros belos poemas. Canção de Amor, de J. Sebastião. Todos muito belos e que nós, creio, temos a possibilidade de oferecer como leitura lá em Entretextos, para quem tem o interesse de fazer a leitura de todo o conjunto dos poemas. E, naturalmente, que comprar os livros também do poeta Zé Maria, os livros que estão em circulação, né? De buscar os poemas diretamente nos livros para conhecê-los integralmente. Vamos conhecer um pouco do trabalho que Zé Maria desenvolve exatamente no web jornalismo, através de blogs. Especificamente, nós selecionamos um blog. Quem quiser ter uma dimensão muito clara da produção cultural do Amazonas, tem muita coisa sendo produzida, muita coisa boa hospedada, essencialmente, na Alma Acreana, na Palavra do Fingidor, no blog do Coronel Roberto Mendonça. Mas vamos conhecer aqui um dos blogs de Zé Maria, que, naturalmente, quem vai visitar, não conhece ainda e vai visitar, vai voltar outras vezes para descobrir. Eu vou pedir sua permissão aqui para interromper o compartilhamento e nós projetarmos lá. Tudo bem, Palavra do Fingidor. É o que nós conseguimos perceber. Há uma maior atualização. Nele você tem favorecido não apenas a divulgação de sua literatura, mas a divulgação de autores do seu campo de circulação, sobretudo, essencialmente do Amazonas, e não apenas através da produção deles, mas principalmente através dos estudos que você realiza, das pesquisas. Eu costumo dizer sempre que divulgar literatura é uma tarefa quem o faz literalmente como missão, quem o faz com essa perspectiva, tem sempre uma perspectiva altruísta diante da literatura, e na verdade, quando favorece que isso aconteça, está, na verdade, vivendo a literatura duas vezes, porque está vivendo não apenas aquilo que escreve, mas está vivendo a literatura através do que os seus pares deste tempo ou de outros escreveram. Então, acaba sendo dignificante, ainda que bastante trabalhosa essa tarefa, né, no consumo do tempo, no consumo dos compromissos de ler, de criticar, mas acaba sendo também servindo também como fonte de aprendizagem. Eu pergunto a você, o que esses blogs, e particularmente a Palavra do Fingidor, vou passear por ele aqui já, vamos já fazer um passeio aqui completo pelo blog, o que a Palavra do Fingidor, que está hospedado em palavradofingidor.blogspot.com, o que você aprendeu com este blog particularmente? Qual o sentido didático dele para você?
Já tem mais de 10 anos, eu acho que foi em 2008 que a gente começou a publicar. Inicialmente era só eram dois blogs, o Fingidor, onde eu publicava poesia e um poema por dia e um quadro, né? Um quadro clássico, né? Um quadro digamos assim, do cânone pictórico mundial. E no Palavra do Fingidor, eu queria colocar, tanto que até hoje ficou ali em cima, ensaios, contos e outras prosas, mas hoje já tem poesia também. Né? Aliás, hoje, quinta-feira, é dia de A Poesia é Necessária? Né? A gente pergunta e sempre coloca um bom poema para ilustrar. E depois nasceu um terceiro blog, que foi o Poesia na Alcova, porque eu queria colocar alguns poemas mais eróticos e mesmo pornográficos, né? E não ficava bem lá no Fingidor, nem aqui no Palavra, então eu criei um blog especificamente para isso. E para não dar problema, a gente coloca aquele aviso de que é específico para adultos, né? E foi assim que nasceram os três. Aí, em 2011, eu estava no meio do mestrado, o negócio pegou, eu não estava tendo tempo, eu parei com o Fingidor, fiquei só com a Palavra do Fingidor e o Poesia na Alcova, que me davam menos trabalho. E daí então, desde 2011, o Fingidor ficou parado, mas foram mais de 3.000 poemas e mais de 3.000 quadros que foram publicados ao longo do tempo. Tem uma verdadeira antologia, principalmente de poesia amazonense, Você como você bem conseguiria, observou. você conseguiria precisar quantos arquivos existem aqui no Palavra do Fingidor? Você tem uma ideia? Não tenho ideia. Não. Começou em 2008. Aqui tem para somar aqui tudinho, não tem, mas tem uns 5.000 pelo menos. Em torno de 5.000, acredito. Aí tem uma coisa que o pessoal gosta muito, é dessas fotos de Manaus que eu publico todo domingo, né? Uma vez por semana. Já está no, olha, 475 Aliás, esse do era o ano aspecto passado. que eu iria aqui pontuar, né? Essa Uhum. memória fotográfica de Manaus, que é Fotográfica. também uma memória afetiva, Uhum. né? É também uma memória afetiva. E a gente observa essa Verdade. memória afetiva, ela se faz também através dos livros que marcaram determinadas épocas, da divulgação Uhum. de livros. Quando você divulga fotografia, quando você divulga livros, o que você costuma, livros que pertenceram a tempos transcorridos, já um pouquinho distante do momento presente, quando você divulga fotografias e divulga livros, sobretudo aí do final do século XIX, início do século XX, Uhum. os leitores tendem a ter essas postagens tendem a ter uma recepção maior do que o que é postado mais contemporaneamente. Olha, na verdade, essa recepção ela é uma recepção muda, porque eu não gosto de ficar, sabe, trocando. O pessoal às vezes entrava, logo no início ele era aberto, né? Os blogs eram abertos. Aí entravam para ofender, para brigar, sabe, aquela coisa assim. Aí eu cortei. Polemizar, né, para polemizar. Polemizar. Aí eu digo, olha, eu não tenho tempo para isso, né? Eu faço isso, como você falou, com o maior desprendimento, né? Faço porque gosto. Aí se as pessoas não gostam, paciência, é só não entrar, né? E aí acabei fechando. E eu só sei de que uma determinada matéria tem uma boa recepção pelo número de vezes que ela é acessada, né? Então, um dia desses, eu publiquei um poema chamado A Paixão de Antônio... Aliás, um poema não. Um conto chamado A Paixão de Antônio Mocinha, que a última vez que eu olhei tinha mais de 300 acessos.
Aí, pô, é uma coisa fantástica. Isso tem menos de 2 meses, eu acho. Foi no início de julho que foi publicado. Tem pouco mais de um mês, então, né? E já teve mais de 300 acessos. Então, por aí você tem uma ideia, né, da recepção. Você poderia, Mas, você poderia ler, sim. você poderia ler Boleros Bar, que está aí projetado? Ah, sim. Isso aqui é uma nova coletânea de contos, de pequenos contos, né? Eu chamo de microcontos. Tem até um texto teórico sobre isso, microconto, nanoconto. Contos são. O Boleros Bar é um bar que ficava lá no bairro onde eu vivi toda a minha infância, na Cachoeirinha, aqui em Manaus. E o texto é assim: o Boleros Bar ficava na Cachoeirinha, acho que na esquina da Parintins com a Carvalho Leal. Olha, esse acho aí é fundamental, né? Porque eu estou falando de uma memória que eu não tenho certeza. Não tenho nenhuma lembrança concreta do bar, mas o nome sempre me fascinou. Algo entre o pecado e a tragédia. Eros e Thanatos. Talvez por causa das músicas que eu imagino tocavam lá. O Celestino Neto, que era vizinho, é um amigo nosso da minha idade, né? E foi quem me falou da localização, mas ele me falou assim, sem muita certeza, né? Me disse que era isso mesmo, boleros e sambas canções, bregas mais chiques, clássicos. Os textos que passarei a publicar toda sexta-feira são paráfrases das canções, cujos títulos também emprestados. Também não tem nada a ver com o livro do Wilson Bueno, Bueno às Pampas. O bar dele é outro, Tintim. O Wilson Bueno tem um livro chamado Boleros Bar. E o Rogel Samuel, nosso amigo querido, nosso mestre, o Rogel me falou que não era Boleros Bar, era Bar Bolero só. Era Bolero Bar, uma coisa assim. Não tinha esse apóstrofo, não. Mas fica mais bacaninha com ele, não fica? Então, Mais, como é tudo ficção, mais sonoro, né? mais sonoro. Se você levantar um pouquinho, subir um pouquinho lá para. E vamos mostrar aqui, olha. Aí o primeiro conto que foi publicado foi Bésame Mútuo. Ou seja, eu faço uma paráfrase da música da Consuelo Velázquez, que é lá dos anos de 1940, né? 1946. E faço uma prosa em cima da letra da música, né? E assim eu vou brincar. Com uma semana vai ter bolero, na outra semana vai ter uma canção. Essa sexta-feira agora, amanhã, vai ser o Ninguém Me Ama, do Antônio Maria e Fernando Lobo. Depois vem, e assim vai, né? Toda semana vamos alternar um bolero e um samba canção. Não sei quantos vamos parar. Quando cansar, eu paro. Eu te disse que eu escrevo feito louco, né? Então, né? Quando eu não tenho o que fazer, eu invento. Eu vou avançar um pouquinho aqui, né? Descendo aqui as Vai páginas lá. do blog, Aqui do lado você está vendo as capas dos livros, né? dos seus livros, inclusive dos livros teóricos, que nós não Uhum. chegamos a conversar sobre, né? Dos livros didáticos e de teoria literária propriamente dita, né? Nós não Isso, tá aí chegamos a pontuar essa sua faceta, que por si só já é motivo suficiente para uma conversa prolongada, né? É verdade. Eu vou avançar aqui, vou descer as capas dos livros estão aqui, né? Elas estão aqui reproduzidas. Inclusive aqui, né? O texto nu, Uhum. que eu devo adquirir. Então, deixa eu Já avançar está em aqui. terceira edição. Vou descer um pouquinho mais. Depois me mande o endereço que eu lhe mando de presente, que eu ainda tenho aqui, da minha cota. Obrigado. Vamos ver aqui a fotógrafa. Deixa eu projetar aqui. Manaus, amor e memória. Essas fotos de Manaus são sempre primorosas. Rua dos Barés. Isso. Olha que foto bacana para se analisar. Vou avançar um pouco mais aqui. Um poema aqui do nosso Ó, Diego. Diego Mendes Souza, nosso escritor piauiense. Cervejaria Miranda Correia, um contraste involuntário, a favela flutuante sem água.
Porque, involuntário porque o rio secou. Isso aí era um flutuante. O flutuante é uma casa que fica uma casa jangada, né? Isso, Tipo é como se fosse suspenso. uma jangada. O rio secou, o flutuante ficou lá. E o rio normalmente vai até o muro ali. A gente poderia avançar mais. Olha quem está aí. Tem um poema nosso aqui, Céu de Céu de Asas. Asas. Muito lindo. Vou pedir para você ler o poema. Você pode Ah, ler? claro. Claro. Céu de Asas, Dilson Lages Monteiro. Como a manhã sem pressa no alto da colina, nasce a palavra na retina, onde crescem a lavoura e o vôo do céu. Nasce sem pressa a manhã no leito lento do rio, onde reses ruminam a mina do sol. Nasce sem pressa a manhã nos palácios de palha, onde o corpo repousa o silêncio do cio. Como a manhã sem pressa no coração da imagem, crescem a lavoura e o vôo do céu. Vou guardar Gosto sua leitura de dessas memória. aliterações. Para nós fecharmos aqui o nosso diálogo, eu vou só Olha que reproduzir. foto linda aí. Belíssimo aqui. Aqui a gente passa aqui um dia, né, apreciando tanta foto bacana e a vontade de rever novamente o blog. Aliás, eu vou repetir o endereço aqui: palavradofingidor.blogspot.com. Eu vou encerrar aqui a visualização para nós fecharmos aqui o nosso diálogo com a nossa última pergunta. Para finalizarmos o nosso diálogo, Zé Maria, eu perguntaria a você: a ideia do cânone, ou do escritor que se estabelece como tal, tem uma relação com muitos fatores. Claro que entra em jogo a qualidade estética do texto. Mas nós sabemos que a literatura, e a literatura que se faz hoje, ela está também na periferia. Quando eu digo na periferia, eu estou dizendo que ela está também não apenas nos grandes centros, como, aliás, noutras épocas também, né, ela também o esteve. Nós sabemos também que o mercado literário, ele é um elemento importante desse sistema, a crítica literária, onde existe a crítica literária, que hoje cada vez mais é substituída pela crítica acadêmica, né, das universidades, o que é também um ponto positivo, no sentido de que a crítica acadêmica ela está nos 4 cantos do país, fortalecendo o regional, fortalecendo o local, criando pontes entre as diversas regiões do país. Eu pergunto a você, como se constrói um autor e uma literatura canônica sob a sua perspectiva? O que é fundamental para que um escritor se transforme num escritor canônico? Qual é o seu ponto de vista? É uma pergunta complexa. O mercado, sem dúvida, tem a sua colaboração. Mas você chamou atenção para um ponto muito importante. A crítica, ela mudou. Nós não temos mais aquela crítica, o que a Veja publica é definitiva, o que a Folha de São Paulo publica é definitivo. Não existe mais isso, né? Existe uma crítica descentralizada que está formando, para usar a sua expressão mesmo, nos 4 cantos do país, está formando novos leitores, está formando novas ideias canônicas também. Eu tenho uma dificuldade de pensar nisso, porque aqui mesmo no Amazonas, como aquela lista que eu citei ainda há pouco, nós temos aqui autores que a gente não entende por que não estão no cânone nacional. Eu estou agora lendo uma mais recente biografia de Jorge Amado por uma moça chamada Josélia Carvalho, se não me engano, e tem aquela coisa, aquela briga entre o pessoal do norte
e o pessoal do Sul. O pessoal do Sul eram os modernistas e o pessoal do Norte, ou seja, do Norte era da Bahia para cima, né? Era o pessoal, era Graciliano, era Jorge Amado mesmo, Armando Fontes, enfim, o pessoal lá do Pará, do Piauí, enfim, todos eles ali se contrapondo aos modernistas. Eu não tinha ideia dessa briga tão forte assim, né? Dessa divisão. E, no entanto, eles conseguiram se impor e fazem parte hoje, uma boa parte deles, pelo menos, fazem parte hoje do cânone, mesmo sendo do Norte. Mas, naquela época, as editoras ficavam todas praticamente ali no eixo Rio-São Paulo, né? E tinha a editora Globo lá no Rio Grande do Sul também, onde pontificava o grande Érico Veríssimo. Mas, enfim, eu penso que o cânone é uma construção muito lenta e é uma construção mental, mais do que uma construção física. Por quê? Porque cada um de nós tem o seu cânone pessoal. E como é que se chega a um cânone, digamos, do país? Né? Não, no Brasil é isso aqui. Nunca vai se chegar a um acordo, porque cada um vai puxar a brasa para a sua própria lista pessoal, né? Enfim. Você acha então que ela obedece, entre os seus critérios estão as relações de poder? Uma boa, uma boa saída. Esse seria o fator. Estou aqui tentando interpretar. Tem uma briga de poder aí, sem dúvida nenhuma, uma briga pelo poder, sem dúvida nenhuma, né? Só que chega num determinado ponto em que o autor já não tem mais por que brigar, ou já não tem mais força, ou até já não está mais aí para brigar. Mas existe um pensamento formado em torno dele. Eu vou dizer, por exemplo, aqui no Amazonas, um autor com porte de Luiz Bacelar. É inegável que Luiz Bacelar, é inegável que Jorge Tufi, que Tiago de Mello sejam enormes nomes dentro da literatura brasileira, dentro da poesia brasileira. No entanto, se você duvidar, nem o Tiago entra nos cânones considerados, vamos dizer assim, né? Mas aqueles que estudam seu trabalho, o trabalho do Jorge, o trabalho do Luiz Bacelar, sem dúvida nenhuma vão continuar batalhando para que eles também passem a fazer parte desse cânone. Eu agradeço ao escritor Zé Maria Pinto, de Manaus, pela participação na série Literatura Hoje, do portal Entre Textos. Muito obrigado, Zé Maria. Posso falar só uma coisinha? Pode, sim. Além de agradecer, eu tinha esquecido do Paulo Jacó. Era ele, o romancista que eu queria lembrar ainda há pouco, um romancista premiado com livros como Chão de Maiconã, Noite Cobria o Rio Caminhando, e o mais bacana deles é o Vila Rica das Queimadas, foi o que fez mais sucesso. E ganhou vários prêmios aí na década de 60. E eu explico por que eu esqueci do velho Jacó, velho Paulo Jacó. É que eu não tinha um relacionamento com ele, né? Ele era uma pessoa, ele vivia num outro mundo, totalmente diferente do meu. Eu depois, mesmo quando eu já frequentava a academia, ainda não como acadêmico, mas já andava por lá, me enturmando com o pessoal, ele ficava distante, ele ficava ali, né? Ele era o cara. Hoje, para eu achá-lo aqui no Google, eu tive uma maior dificuldade. Ou seja, ele já foi apagado do cânone, né? Inclusive aqui no Amazonas, o que eu acho uma pena, porque ele teria muita coisa a dizer ainda aqui para nós. Poderá ser. Quero agradecer, Dilson, por mais essa oportunidade de falar com o seu público e dizer que a gente está à disposição aqui para conversar, para discutir, para debater. E principalmente gostei muito dessa dinâmica de leitura de poesia, e as suas análises são sempre precisas e certeiras.
Muito obrigado. Espero que esse nosso diálogo aqui consiga alcançar um grande número de audiência e que contribua para mostrar que o Brasil é bem diverso e que nós temos literatura de excelência nos 4 cantos do país. Muito obrigado Verdade. e até a próxima oportunidade. Até a próxima.